conseguimos entrar de novo aqui. Vamos tentar, né, gente? Acho que a conexão tá fraca, mas a gente vai insistir um pouquinho e começar aqui de novo, né? Esperar o pessoal entrar aí de novo. Já estamos aqui. Seja bem-vinda, Jéssica, o Kleber, o Beto, né? Isso aí, pessoal. Vamos voltando, que eu vou chamar de novo a doutora Elizabeth para a gente continuar a nossa conversa, né? A gente tem que transpor aí esses problemas técnicos que acontecem também, né? Essas situações que surgem aí na nossa vida de repente, até na nossa live, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazer o convite para ela e aí a gente já continua. Acho que agora vai dar certo de novo, né? Nós continuarmos aqui a nossa live. A doutora já vai ser convidada e se ela conseguir a conexão lá, ela já volta aqui com a gente. Aí, o pessoal já está comemorando, eu gosto assim, né? A gente tá na expectativa. Acho que Deixa eu ver. Sim, eu já até mandei o convite, mas acho que ela tá sem a internet lá, por isso que tá. Acho que caiu o sinal da internet. Vamos de novo. Olá, boa noite, tia Vera. Oi, eu vou mudar de lugar para ver se melhora a conexão, mas está complicado. Tá, não, fica tranquila que a gente aguarda. O pessoal já tá também. Vamos ver. Tá difícil. Espera aí. Helena? Oi, estou aqui. Está dizendo que a conexão está ruim. Ah, mas a gente está conseguindo visualizar sim. Se a senhora quiser parar em algum lugarzinho que fique confortável aí para a senhora sentar, para a gente continuar. Eu estou indo mais perto. Olha, não é porque nós estamos fazendo isso oficialmente que você precisa me chamar de senhora, tá? Ah, tá bom. É que eu gosto de chamar a senhora de senhora. Boa noite, Padre Jefferson. Seja bem-vindo, sua bênção. Aí, eu estou vendo. Prontito. Prontito, aí, excelente. A imagem ótima, sinal ótimo. Então tá. Então vamos lá. Quem está conseguindo saber, veio a minha nora de outra casa para me ajudar aqui, mas acho que é a conexão. Eu estou escutando eco. Mas tá bom, vamos tentar. Tá dando para a gente ver e ouvir sim. Vamos continuar, né? Boa noite, Padre Rafael, que eu vi que entrou aqui também, sua bênção. Né? O pessoal já voltou aqui também conosco. Então, nós estávamos falando sobre a nossa definição de saúde. Eu vou até pedir para que a senhora fale um pouquinho mais sobre isso, que entrou o pessoal novo aqui também na live com a gente, para que a gente pudesse falar mais um pouquinho sobre a definição, pode ser? Pode, lógico. Estava dizendo que saúde, em primeiro lugar, depende muito, muito da visão de pessoa, porque a saúde tem muito a ver com a autopercepção. Eu, por exemplo, posso estar achando, não tenho doença nenhuma aqui,
mas eu posso estar achando que eu não estou me sentindo bem. Então, qual é a autopercepção que eu tenho do meu ser, dos meus valores? Por exemplo, agora, nós estamos confinados em casa. Se, de repente, isso para mim é uma opressão, eu posso não estar com saúde. Então, nós, esquecendo a definição da Organização Mundial de Saúde, que é muito limitada e impossível, né? Saúde, nós estava dizendo para vocês, que nós teríamos que definir assim, força de viver, força de receber a vida como um dom, força de sofrer, porque o sofrimento aparece a qualquer momento, pequenas coisas ou grandes coisas, força de se adaptar, força de se renovar, força... Então, mais do que uma condição do corpo ou mesmo psíquica, é o desenvolvimento do poder viver. Eu dei até o exemplo, alguém que nasceu cego, tem saúde, se ele desenvolve todo o seu potencial a partir daquilo que ele não tem condições de mudar, aquilo que tem condições tem que ser mudado. Aquilo que pode ser tratado tem que ser tratado. Mas se ele tem condições, naquilo que não pode ser, naquilo que foi dado e é irreparável, ele pode desenvolver todo o seu potencial de vida. E ele tem saúde mesmo sendo cego, mesmo sendo tetraplégico, né? Aquilo que for. Sim. E essa relação da saúde com a espiritualidade, como que nós podemos fazer essa relação? Em primeiro lugar, até é bom saber que isso está voltando para a medicina. Foi assim muito negado, principalmente depois de Freud, que dizia que qualquer coisa de religiosidade ou de espiritualidade era desequilíbrio mental, né? Então, isso foi atualmente, desde os anos 70, mais ou menos, isso tem sido bastante retomado, mesmo na medicina. Inclusive, num aspecto de entendendo espiritualidade, até vou ler aqui para vocês, como a experiência subjetiva, que individualizada, a partir do qual cada um encontra os seus propósitos, os seus significados, a sua esperança. Então, a espiritualidade se entende como algo bem mais amplo do que algum dogma, alguma coisa assim. Estão falando que está com muito ruído. Também estou escutando ruído. Agora eu coloquei o meu fone aqui. Vamos tentar. Pode ir esse daqui. Agora sumiu isso. O ruído. Bom, então a espiritualidade como essa experiência subjetiva, né? E religiosidade já é uma coisa mais ampla, que até pode ser negativa. Se for uma religiosidade que gere medo, que gere... Se for, inclusive, uma religiosidade muito superficial, que, assim, se dirija, sobretudo, a só normas, só hábitos, e não é algo interiorizado. Mas o que é importante é que a espiritualidade ou a religiosidade está cada vez mais entrando num conceito de saúde, e não só de saúde mental, que, sem dúvida, nos conceitos positivos de saúde mental entra maior bem-estar, maior felicidade, maior esperança, maior otimismo, gratidão, e isso traz resultados positivos para equilíbrio psicológico. Enquanto que a falta de espiritualidade, aquele reducionismo da visão de si mesmo só no corpo, por exemplo, leva a uma depressão com a idade, por exemplo, ou com qualquer limite pessoal, né? E, então, a espiritualidade tem sido muito agora realmente desenvolvida e considerada importante na medicina. Inclusive, eu vou aqui pegar, por causa desse
desse nosso intervalo, eu vou ler para você uns negócios que eu separei. Aqui, Tá. uma pediatra chamada... Aqui no Brasil está um pouquinho mais lento, mas nós já temos visto trabalhos de espiritualidade e saúde, espiritualidade e recuperação da saúde quando é perdida, mesmo em diversas faculdades. E tem uma pediatra chamada Ana Escobar e um oncologista chamado Fernando Maluf, que eles colocaram que a religiosidade e a espiritualidade têm efeito, inclusive, melhor quando a pessoa, no tratamento de câncer, por exemplo, um resultado melhor com quimioterapia ou radioterapia, além de combater, sem dúvida, a depressão, a ansiedade e tal. E aí, para comprovar isso, no Dante Pazzanese, foi feita uma revisão e foi visto numa revisão, num estudo, que o fato da espiritualidade ou da religiosidade mais profunda, melhor ainda, é que reduz a morte em 30%. E o estudo ainda disse que contribui para reduzir a carga viral. Gente, nós estamos com Covid aí. Vamos aprofundar a nossa interioridade. Reduz a carga viral em pacientes com HIV, além de reduzir mortes por acidente vascular, o derrame e problemas cardíacos. E outra coisa, quando alguém diz assim, isso daí acho que é um aspecto de placebo, acho que todo mundo tem ideia o que é placebo, é quando a pessoa acha que está tomando um remédio, então melhora por influência psicológica, né? Então, quero citar para vocês um autor chamado Koenig, Harold Koenig, que ele estudou 3.300 publicações e disse que, sem dúvida, os resultados positivos mentais, os resultados na saúde, na doença coronariana, com melhora de 70%, inclusive com influência para Alzheimer e demência. E o que é interessante, que ele reviu tudo isso na função endócrina dos hormônios, e viu que os hormônios de estresse, então cortisol, epinefrina, norepinefrina, que também tem influência em outras, até cardiovasculares, influência na longevidade, influência em manter relacionamentos, então aspecto, sem dúvida, mental e tal, né? E comprovou, eu vou resumir, porque eu sei que está... Temos quanto tempo, hein, Milena? Acho que nós temos uns 40 minutos ainda. Isso. E nós tivemos essa troca, então ele começa a contar da hora que a gente começou. Então, Uns tá bom. 35 minutos. Tá bom. Então, ele diz assim, por quê? Por que que isso acontece? E ele diz assim, temos 3 caminhos. Deixa eu ler como ele fala. Psicológico, social ou comportamental, ou os 3 juntos. Ele só põe esses 3, porque ele diz assim, eu não vou discutir o aspecto de fé, o aspecto sobrenatural, porque nós vamos usar só aspectos científicos. E então ele diz, não tem nada de força transcendente ou sobrenatural aí. Mas, ele diz depois, eu não consigo explicar tudo. Então, a pergunta é, se a crença nessas forças, já que tem esse resultado, ela afeta a saúde? E há toda razão para pensar que sim. Agora, da onde vem essa força, né? Então, eu queria contar mais uma coisa para vocês. Uma das primeiras investigações no Brasil foi na Universidade de Brasília. E um imunologista chamado Tosta, ele, durante 3 anos, ele resolveu investigar o efeito da oração sobre o corpo humano. E participaram voluntários, e eu quero ver direitinho para não atrapalhar aqui para vocês, e colhia-se toda semana a amostra de sangue dos voluntários. E um grupo de 10 religiosos, onde tinha diferentes credos, mas a maioria era cristão,
não conhecia esses estudantes, mas recebia uma foto que os estudantes não sabiam de quem, e eles todos rezavam por esse estudante. Eles tiravam o sangue, mandavam uma foto, depois tiravam o sangue na semana seguinte. E o resultado isso se chama uma experiência duplo cego, quer dizer, as pessoas não sabiam e lá também não sabiam quem era o sangue, eles não sabiam de quem estava tirando, o que tinha dado no sangue e tal. E apresentava uma melhora da imunologia nos fagócitos, que são células de defesa, né, das infecções. E então os resultados das pesquisas sugerem que mesmo quando a pessoa não sabe, porque os estudantes nem todos tinham fé, a dimensão espiritual não desaparece, né? E outra experiência que aconteceu pacientes doentes receberam as orações sem as pessoas saberem e sem o paciente saber para quem que estava rezando. E foi uma surpresa muito grande, porque quem estava fazendo essa pesquisa era agnóstico, e as pessoas por quem se rezava melhoravam mais rapidamente, inclusive no seu aspecto imunológico, sem saber que estavam rezando por eles, né? Então é uma dimensão profunda que todos nós sabemos que temos, porque se nós formos sinceros, a gente sabe que dentro de nós existe a busca pelo absoluto, a busca pelo sentido, e nós temos certeza que tem que existir um sentido final, além do sentido que nós todos estamos descobrindo, por exemplo, agora, em ficar em casa, cada um de nós descobre algum sentido, mas o sentido final, né, o sentido absoluto da vida, nós sabemos que tem que existir. Senão se não existisse, por que a gente procura o bem? Por que a gente tem filho? Por que nós estamos conversando aqui? Né? Você leu Sim. alguma coisa da Elizabeth Lucas, não leu, em relação à imunologia? Sim, a doutora Elizabeth Lucas, ela fala que tem muita relação, né, entre o nosso estado afetivo e a questão da imunologia. Então, assim, que uma baixa no nosso estado afetivo, ele produz também uma baixa vital. E com isso a gente tende, né, a ficar mais doente. O nosso aspecto imunológico, ele piora, né? Nessa questão, aparecem doenças por conta desse nosso declínio, né, nessas crises existenciais, essas crises afetivas, então tem muita relação, tem muito a ver, ela coloca, né? Olha, nesse aspecto, 80% das pesquisas que envolvem religião e saúde, aquele mesmo autor que disse que não aceita o sobrenatural, né? Ele diz assim: não esperaríamos efeitos diretos ou imediatos na saúde física, a não ser através de caminhos psicossociais ou comportamentais. Mas a função imune desafia completamente, né? Tem um efeito no hormônio, mas a imunidade celular, a imunidade humoral, os níveis de citocinas pró e anti-inflamatórios melhoram em 67%, quando em 67% a mais naqueles que têm algum exercício espiritual e, sobretudo, se tem uma fé onde encontra um sentido até no sofrimento. Então, essa questão da religiosidade, né, de ter uma fé, ela comprovadamente produz benefícios na nossa saúde, né? Agora, Estamos aí. vai ver que não pode ser por interesse. Ah, vou lá, porque assim vou viver mais, vou ter menos ruga, não sei o quê, não tem jeito, né? Mas esse autor que eu falei, ele está dizendo que está havendo realmente um reencontro entre Deus e a saúde, né?
Entre outras coisas, por exemplo, eles fiz esse mesmo, que quando ele começou a ver que tinha algo que escapava à análise, né? Ele fez 24 investigações, acompanhou 24 investigações durante 20 anos. Então, é um trabalho com dados científicos importantes, acompanhando 4.000 amostras de sangue de pessoas de mais de 65 anos, quer dizer, que começaram antes e chegaram até mais 65 anos, algumas com atividades com fé religiosa, outros não. E a interleucina C, que é importantíssima, a proteína do sangue, a interleucina 6, né, que indica o estado imunológico, deu resultado muito melhor, em muito maior quantidade, naqueles que tinham hábitos religiosos. Era algo Olha realmente... só. Ele disse, acho que eu tenho que rever as coisas um pouco. A religiosidade aí, né, se mostrando presente e mostrando o quanto que favorece, né, a melhorar esses aspectos da nossa saúde. Nesse aspecto ainda religioso, eu queria que a senhora falasse um pouco, né, pela sua experiência médica, como que a gente poderia ver essa questão da fé na recuperação das doenças, né? A senhora citou aí da questão do câncer e outras doenças, que a senhora falasse um pouquinho mais disso para nós, dessa relação da fé com a recuperação. Isso. Em primeiro lugar, eu acho que a gente deveria ampliar um pouco. Na recuperação, se a fé e a religiosidade ajudam no desenvolvimento das reações físicas, etc., então, fisicamente, não tem dúvida que pode ajudar. No aspecto psicológico, o otimismo, não a ilusão, não o ilusionismo, né? Não o desejo de mágica, mas a perseverança, o bom humor, que é muito importante, tudo isso ajuda realmente numa recuperação. E ajuda, inclusive, a seguir as orientações que são dadas, né? A depressão diminui a resistência, enfim, todas essas coisas. Mas o mais importante que eu acho que nós temos que analisar dentro da nossa visão de pessoa é que a necessidade que nós temos sempre de encontrar resposta. Por quê? Por que eu estou com câncer? Ou por que eu perdi meu nenê? Ou por que eu não posso sair de casa? Por que veio isso? Então, assim, a busca por um sentido é mais importante de tudo. Porque, como o Viktor Frankl fala, e outros filósofos falavam também, e Viktor Frankl deixou registrado nos seus livros, quando a gente sabe um porquê, a gente é capaz de enfrentar qualquer coisa. Então, quando a gente descobre o sentido, e é capaz, inclusive, de oferecer esse sentido, esse sofrimento pelo sentido, isso é um elemento importantíssimo na recuperação. Como nós nos vemos é completamente diferente. Se alguém, por exemplo, teve gangrena na perna, alguém que é diabético e teve que amputar a perna, como que ele se enxerga? Meio homem? Ou ele se enxerga uma pessoa inteira? Ele se enxerga ainda ali. Então, é muito importante para a recuperação da saúde, naquele conceito que nós falamos, de viver plenamente a partir dos limites que a gente possa ter encontrado. Eu gosto de falar um pouco, puxando agora para a minha experiência pessoal de idade, né? Que a idade traz um limite. Além dos filhos quererem mandar na gente, dizer tome cuidado, etc., a idade traz um limite. De repente, eu não posso fazer o exercício que eu fazia antes. De repente, eu tenho limites nisso. Isso é uma doença? Como que eu devo lidar com isso? Eu posso viver plenamente agora
com esses limites? Posso, né? Então, da mesma forma, alguém que vai perdendo a audição, por causa da idade ou não, como é que ela, por exemplo, não quer admitir que perdeu a audição e daí não quer usar o aparelho que poderia ajudar? Então, na recuperação da saúde, o sentido da vida, os valores que a pessoa tem, fazem toda a diferença. Sim. E isso se desenvolve, cresce com o exercício da espiritualidade e da religiosidade. Muito bom. A gente vê também casos de doenças graves, né, doutora, que as pessoas perdem a esperança, né? Acabam assim desistindo de lutar e desacreditam de que a situação pode melhorar. E a gente sabe que a espiritualidade, ela nos permite, né, ter essa força e nos posicionar diante da vida. Só que às vezes essa forma de lidar com o sofrimento, ela é tão difícil que a pessoa acaba por desistir, né? Desistir até de lutar e de acreditar. Perde a fé, perde a esperança. Então, assim, nós nunca devemos desistir da vida, né? Então, assim, como que a religiosidade pode ajudar, né, a enfrentar essas situações? Quando as pessoas chegam a esse ponto de, por conta de um diagnóstico de uma doença grave, de uma mudança, às vezes, na realidade da vida, por conta de algum problema de saúde, elas desistem da vida, elas perdem a esperança, né? Como que poderia resgatar isso? Conforme o que a gente falou antes da nossa interrupção, quando você fala religiosidade, deixa eu firmar a mão aqui, que eu não improviso aqui. Então, quando a gente fala em religiosidade, nós já estamos falando de uma fé definida, não só de uma espiritualidade, de uma crença, assim, às vezes em energias cósmicas ou coisa assim, né? E como a maioria tem uma fé cristã, eu gostaria de falar o seguinte: nós temos um grande privilégio de desenvolver a nossa fé acreditando realmente, mas acreditando assim, realmente, realmente, qual é a palavra mais profunda do que realmente? No exercício de superação até de razões, de raciocínio, de inteligência que não consegue alcançar, que nós só existimos porque fomos criados por alguém que é amor. Se nós acreditarmos profundamente que o nosso Deus é um Deus amor, e é um Deus que prova que é amor, porque é trindade, e é aquilo que nós mais desejamos do fundo do nosso coração, é encontrar o amor, encontrar a unidade, ultrapassar o nosso mundo fechado, encontrar o outro, até encontrar o absolutamente outro, que é Deus. Com certeza, a fé vai ajudar a entender que a saúde tem tudo a ver com a mesma raiz de salvação, vem do abraço que a gente faz, recebendo a doença, inclusive, e fazendo todo o possível para o tratamento naquilo que pode e na oferta daquilo que não pode mais. Encontrando o significado, entendendo o que é viver o melhor possível quando não tem mais um tratamento específico. Por exemplo, eu não estou só falando de doenças mortais, né? Onde dá previsão de morte logo. Estou falando, inclusive, de algumas doenças que vão até o fim da vida, que pode ser mais 30, 40, 50 anos. Como é que nós vamos poder vivenciar o dia a dia? É no amor, que é a nossa maior aspiração. E nós temos uma fonte, nós fomos gerados no seio da Trindade e é para lá que nós vamos. E o que quer dizer? É o nosso mar de paz, o nosso mar de amor, é onde nós aprendemos a viver a unidade. Então, o fundamental da nossa fé
é que Deus é amor. E ele prova que é amor, porque é o único que consegue ser três pessoas e um só Deus, como nós deveríamos ser em casa, né? Todos juntos, numa família só, um só coração, né? Mas a gente dá cada mancada, né? Milena, verdade. A gente tem que Pois treinar muito. é, pois é. Mas é isso sim, a senhora dizendo desse amor, né? A gente poder viver até essas questões relacionadas à nossa saúde, a ficar doente, essas mudanças que a vida às vezes coloca, né? Na nossa vida com amor, sofrer com amor, né? Essa coragem de poder abraçar o sofrimento, né? Eu acho que a religiosidade ela nos dá força também para viver o sofrimento como uma cruz, né? Da gente poder enfrentar e abraçar de fato amar. É que é difícil, né, a gente falar em amar o sofrimento, né, viver com amor o sofrimento, mas eu acho que é isso que é dar um sentido, né, a gente poder encontrar ali um sentido nesse sofrimento. E a partir do momento que a gente coloca o amor, a gente sabe que vira sacrifício, né? E aí a gente pode É importante ofertar. a gente saber que isso que você está falando é completamente diferente de masoquismo, né? Não quer Sim, dizer amar e procurar e provocar o sofrimento, né? Mas nós estamos falando em abraçá-lo quando ele chega e é inevitável, né? Uma é, vez, quando eu fui... Tem mais um minutinho? temos, pode falar. Uma vez, quando eu fui lá conversar naquele assunto de que estava sendo discutido a liberação do aborto em nenês com anencefalia, o ministro Marco Aurélio disse assim, você, praticamente assim, para encurtar a história, ele levou umas perguntas para concluir assim, que nós gostávamos de sofrer, né? Porque a gente dizia que o sofrer enobrece, ou sofrer é bom, ou coisa assim, né? Mais ou menos isso, estou resumindo. Aí eu disse para ele, o senhor está enganado. O sofrimento nos atinge, como vai atingir o senhor algum dia, alguma hora, como já atingiu. Mas não é o sofrimento que enobrece, mas a atitude que nós tomamos diante do sofrimento inevitável. Então, eu acho que essa é a grande importância. Qual atitude nós tomamos diante de um sofrimento, qualquer circunstância existencial, né? De um desentendimento entre pessoas que se amam. Qual atitude que eu tomo? O desentendimento é uma forma de doença, né? A raiva é uma forma, que se virar ódio, então pior. Então, assim, qual é a atitude que eu tomo? Aí eu posso crescer. Aí eu Sim. vivo o valor plenamente humano. Porque só suportar não é suficiente. Os animais suportam até melhor que a gente, né? A gente, quando fica doente, quer que todo mundo dê atenção, etc. O animal fica lá quietinho, né? Então, não é suportar, é abraçar e dirigir para um sentido. Mas não é um sentido que a gente descobre, mas não é só o sofrimento de uma doença irreparável. É qualquer sofrimento, é qualquer limite. Sim. Por exemplo, esse que nós acabamos de viver, tecnológico. Foi um limite. Mas nós vencemos e o pessoal está aqui com a gente, o pessoal resiliente, né? Ai, É, o pessoal está perguntando, eu teve uma pergunta que eu não me lembro quem que fez a respeito do perdão. Se essa relação, a relação do perdão com a cura, se ajuda na recuperação. não tem nem dúvida, né? E quem trabalha com doenças até mais graves, inclusive câncer, na oncologia, tem visto, tem percebido como, às vezes, o conflito interno, o sentimento de culpa, porque, interessante isso, às vezes a pessoa foi ofendida, não foi ela que ofendeu, ela teria que perdoar. O fato de não perdoar também gera, num inconsciente mais profundo, gera culpa também. E gera angústia também, porque não está perdoando, se sente ainda ofendida, isso renova a ofensa, renova a mágoa, né? Então, o perdão é fundamental
para ajudar, inclusive, tem efeitos na imunologia, nos hormônios, que favorece o efeito do tratamento quimioterápico, radioterápico, da recuperação das células no sentido sadio, não tem dúvida. Sem falar da parte psicológica, isso não tem nem... Isso aí você pode falar melhor. Sim, com certeza. Não, não é que eu possa falar melhor, né? Mas é que a gente sabe que de fato, né, essa questão do perdão, ela está muito relacionada, assim, a essa questão da libertação mesmo, às vezes, de algumas doenças, né, que a gente carrega, às vezes, por anos, por falta de perdão. Né? Nós nem estamos falando de depressão, né? Porque esse aspecto psicológico é totalmente ligado a isso, né? Sim. Nós Esses sabemos conflitos. também que o nosso corpo, né, e as nossas emoções aí, nós adoecemos, mas que a pessoa espiritual, ela fica intacta, né, doutora? Ela fica intacta diante de qualquer situação. A senhora poderia comentar um pouco sobre essa relação? A nossa... Aí, você já falou, acho que em outras lives, não sei se quem está te seguindo esteve nas outras lives. Qual é a visão de pessoa que nós temos, né? Que nós somos, que nós reconhecemos em nós. Reconhecemos uma dimensão física, psíquica, e através dessa dimensão física, psíquica, que os outros nos veem, que nós nos vemos, né? Então, o corpo é a maneira de estar no mundo e nos relacionarmos com as pessoas, mas nós reconhecemos que existe em nós liberdade, capacidade de questionar, de consciência, de busca de sentido. Essas são qualidades da dimensão espiritual. E o que a logoterapia e a análise existencial coloca tão claramente é que não precisa ficar trabalhando tanto se surgir alguma coisa no aspecto de passado, de dor, de mágoas, tudo bem. O importante é trabalhar com a dimensão sadia, que nunca adoece, que é a dimensão espiritual, e que vai ajudar a resolver e ressignificar coisas que já passaram, né? E vai ressignificar a doença física, inclusive. Essa certeza que existe um potencial espiritual de liberdade, nós somos seres incondicionais, condicionados irremediavelmente a algumas situações, né? Então, a gente tem a nossa vida naquilo que a gente não pode mudar, do ano que nasceu, dos pais que tem, das circunstâncias, mas nós podemos sempre nos colocar diante dos limites que são naturais, ou dos determinismos que são naturais, e trabalhar com a dimensão espiritual, né? Agora, falando de novo dos sofrimentos, eu queria... Esses dias, né, nós estamos todos rezando mais, estamos nos unindo, assim, no terço, no mês de maio. Esses dias, essa semana, quando chegou no mistério doloroso, eu senti aquela repugnância, assim, mas precisava ser tanto, colocando em meditação mesmo, suar sangue, depois me colocando assim diante de flagelação, precisava ser tanto? Será aquela história que os ateus, muitos agnósticos ou ateus nos acham malucos porque a gente acha que está muito bom adorar alguém que está na cruz, naquela situação, né? Que nós somos malucos, masoquistas e tal. Mas até o terço, acho que nem sei se as Ave-Marias continuaram ou não. Mas uma verdade ficou muito clara para mim naquele momento. Só quem podia entregar em tal liberdade a sua vida, aceitando qualquer sofrimento, podia nos provar que Deus é amor mesmo, que Deus é totalmente amor. E agora, como esse nosso preparo para o Pentecostes está colocando,
o anúncio que Jesus faz o tempo todo. Você está vendo o Pai, está me vendo, vem o Espírito, um sabe do outro, a perfeita unidade que é vivida. Gente, vamos reconhecer que nós temos sede da unidade, e a unidade só vem pela transcendência, a gente saindo de nós, saindo do egocentrismo, saindo do individualismo e nos abrindo para o outro, na circunstância, no tipo de vida que a gente tem, né? Naquilo que for. Isso que também pode ser vivido por quem não tem a mesma fé cristã. Mas, vou dizer a verdade, ao mesmo tempo que aparecem dúvidas mais cruéis, porque a fé cristã pode apresentar dúvidas, pode provocar muito a nossa inteligência, mas, ao mesmo tempo, quando a gente recebe esse dom de fé e corresponde, é muito mais fácil, porque tudo encontra resposta. Então, Sim. estamos encontrando resposta para o sofrimento, inclusive para cuidar do talento maior que nós recebemos, que é a vida e é a saúde. Não é para ser enterrada. Então, nessas pesquisas que eu citei para vocês, aqueles que têm fé de verdade, religiosidade de verdade, cuidam de exercício físico, cuidam para não engordar muito, cuidam até do aspecto de conservar essa pérola, esse tesouro recebido tão gratuitamente, que é a vida. E não por vaidade, até por... Pode ter um pouco de vaidade, né? Mas até para conservar e não enterrar e poder gerar mais vida de alguma forma. Então, vamos lá. Saúde é a capacidade de gerar vida da forma que for, inclusive oferecendo sofrimento pelo outro. Sim. Muito bom, muito. Estamos aprendendo muito. Nós temos aqui uma pergunta, né, sobre a questão quando os idosos não têm uma religiosidade. E aí agora nesse período da quarentena, por ter que ficar em casa, então aí se depara com essa realidade, né, desse momento que nós vivemos. É mais difícil, né, de enfrentar essa realidade, não tendo uma religiosidade, né? A minha mãe viveu até 102 anos. E aqui em casa mora minha sogra, que está com 102,5. E eu, de vez em quando estava minha mãe e agora com a minha sogra, eu olho assim e penso, como será? Mas, gente, eu estou com 77, vou fazer 78 fim desse ano, mas nós somos jovens aqui por causa dela, né? Só por isso. Mas eu fico pensando assim, meu marido, eu estava conversando com ele. Que mistério, assim, a gente caminhar nessa longevidade, sabendo que está caminhando para o fim. Como é que a gente pode fazer? Como é que eu presto atenção nela? Ela não fala muito, a minha mãe falava. Mas como é que ela consegue guardar o equilíbrio? Como é que ela consegue guardar o interesse pelas coisas? Como é que ela consegue... Agora há pouco, o meu filho aí se machucou porque caiu da bicicleta quase. Ela, o que aconteceu? Como é que foi? O que está acontecendo? Taranã. Então, ficar ligado à vida como um dom, enquanto ela existe aqui na Terra, só vem mesmo de alguma forma de fé. Então, deve ser muito difícil, deve ser uma fuga da realidade, um desejo enorme de fugir, e que, se não fugir, acho que apela mesmo para o suicídio, para entregar, porque o suicídio pode ser violento ou pode ser lento, né? De entregar os pontos. Então, realmente deve ser muito difícil o momento do dia a dia de quem sabe que está caminhando para um fim, né? Então, com a idade, a necessidade... Mas você sabe que naquelas pesquisas foi visto, na corrida, que eu não sabia se ia dar tempo,
eu esqueci a porcentagem, mas foi visto que as mulheres têm mais fé e as pessoas de idade retomam a fé. De alguma forma, mesmo quando antes diziam que não tinham fé, depois vão retomando a fé pelo próprio fato, acho que de viver essa da sua situação existencial. Teve sentido tudo que eu vivi? E vai percebendo, vai retomando, vai ressignificando, né? Então deve ser difícil mesmo. E acho que quem está do lado deve ser instrumento da pessoa descobrir a fé quando ela não tem. E nós todos temos pela experiência que uma maneira de ajudar o outro a descobrir a fé é sendo amor, não pregando palavras, mas sendo amor. Porque quando a pessoa vê que existe amor, ela diz, tem que existir alguma coisa a mais. Ela se abre para a fé. Se ela é inundada de amor, ela se abre para a fé, de algum jeito. Pode não ser do jeito que a gente acha que tinha que ser, mas de algum jeito ela está encontrando alguma resposta. O amor é Que resposta lindo! para tudo. O amor é a resposta. Que alegria, que conversa boa. Só tenho a agradecer, né? Agradeço a Deus, agradeço a senhora pela disponibilidade, por estar aqui, né? Nos ensinando e passando para nós tanta sabedoria de vida, né? Tanta experiência aí que a senhora já teve na vida profissional, mas sabedoria de vida. Que alegria, muito obrigada mesmo. A alegria foi toda minha e o prazer de estar aqui é todo meu. Faz favor de continuar mandando para a gente seguir as suas lives. Eu mando sim. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. A Milena abriu aqui o Instagram para mim, que eu não sabia, não tinha. Hein, Tereza? Você pediu, eu vou ver o que acontece. Vou ver o que acontece com esse Instagram. Mas eu obrigada, acho que a gente... por tudo. Nada, eu que agradeço, né, a disponibilidade de estar aqui conosco e de estar partilhando conosco esse momento. Muito obrigada. Obrigada também ao pessoal que esteve aqui conosco, né, que participou. É uma alegria sempre recebê-los aqui, né? Nós temos muitos amigos aqui conosco ainda. Quero agradecer cada um e pedir a Deus que possa abençoar a sua vida, da sua família, né? Que nós possamos estar ainda muitas vezes juntas aí em missão, né? Seja aqui pela internet, seja pelo Instagram, seja pela vida. Tá E é certo. Pela isso. vida e pela fé, com certeza, né? Isso É, mesmo. então tá bom. Tamo Pessoal, muito junto. Muito obrigada. obrigada a todos, obrigado para quem está aí. E eu sei que todos que estão por aí poderiam ter algum agora que eu olhei, que eu nem tinha olhado aqui, que aparecia embaixo, gente, né? Eu sei que tem gente que poderia ter colaborado muito e que tem vivência também muito grande. Obrigada para todo mundo. Até a Um próxima. beijo. Tchau, Tchau. tchau.